Agora há pouco nós falamos sobre o anúncio do Ministério da Saúde para a aquisição de 46 milhões de doses da vacina chinesa para, quem sabe, se Deus quiser, começarmos essa vacinação no começo de 2021, logo em janeiro, já incluída no calendário nacional de vacinação. Vacina essa que vai ser produzida pelo Butantan, em São Paulo. Nós vamos conversar agora com a pesquisadora Ruth Andrade. Ela é doutora em saúde pública e trabalhou no Instituto Butantan, lá em São Paulo, por 23 anos. Hoje ela mora em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela está aqui desde 2003, quando veio fazer pesquisas fundando a Fundação Museu do Homem Americano. Acabou se encantando pela região, eu imagino, e a doutora Ruth agora trabalha com os olhos voltados para a epidemiologia. E eu queria saber, bom dia, doutora Ruth, obrigada por nos atender. Saber inicialmente da sua expectativa como pesquisadora e durante tantos anos trabalhando lá no Butantan, da sua expectativa para a vacina chinesa, para a chegada e a vacinação em massa no nosso país. Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E é bastante gratificante a gente poder falar de uma instituição onde trabalhamos por muito tempo. E justamente por ter trabalhado lá por todo esse tempo, eu tenho certeza que nós não vamos ter a vacina a partir de janeiro, porque essa vacina, ela é uma vacina que foi preconizada como um método bastante clássico, né, de como se faz uma vacina. É o método mais utilizado ao longo do tempo em preconizar vacinas suficientemente eficazes contra determinados agentes etiológicos, que é uma vacina feita por meio de atenuar o vírus ou inativar. No caso da Coronavac, ela é feita por inativação do SARS-CoV-2, mas o tempo dessa fase 3, que é a fase clínica de se avaliar a eficácia da vacina, principalmente, mas também os efeitos colaterais, embora já se tenha visto que os efeitos eles são bastante brandos e não acarretam nenhum problema para os indivíduos que tomam a vacina. A fase 3, no que diz respeito à avaliação da eficácia, ela precisa de um tempo ainda maior para que se avalie, para que aquelas pessoas, dentre os voluntários que pegarem a Covid-19, que eles tenham tido uma boa resposta dessa vacina. Então, eu acredito que não será ainda para janeiro. Mas a senhora acredita que, não sendo já para janeiro, mas que nós estamos muito perto de trazer ainda para o começo de 2021 essa vacinação, seja com a Sinovac ou outras vacinas que o mundo também já espera com expectativa de outros países que também já avançaram bem na fase 3, doutora Ruth? Não acredito que seja para muito breve. Por quê? Porque uma vacina, normalmente, a gente está assim, acelerando demais esse processo. Por conta da situação da pandemia, alguns ajustes foram feitos nessa questão do tempo de avaliação da eficácia, do antígeno, do que será usado como vacina. A gente tem inúmeras vacinas, cada uma pensando uma forma de proteção, né? Desde essa que é a mais simples e a mais tradicional forma, que é a inativação do vírus, até DNA recombinante, RNA recombinante, tem uma série de possibilidades. Isso é muito bacana a gente assistir assim, o desenvolvimento da ciência ali para e passo com a situação de pandemia. No entanto... Pois não. A senhora trabalha com saúde pública, né? O seu doutorado é nessa área de saúde pública, de epidemiologia. Nesse momento, com tantas medidas de restrições voltando nessa segunda onda na Europa, a gente tendo ainda casos em alguns estados brasileiros, na maioria a gente tem queda, outros em instabilidade. Aí mesmo na região onde a senhora está agora, em São Raimundo Nonato, nós temos acompanhado. Nós já mostramos essa semana, houve uma redução ontem da ocupação dos leitos de UTI, mas na sua análise, como é que a senhora analisa esse momento atual do comportamento das pessoas diante do vírus, mesmo que a gente sabe que a pandemia não passou, mas há uma tendência de relaxamento?
Isso é muito evidente, né? A gente acho que começou de uma forma um pouco equivocada. No começo houve aquela restrição total em vários pontos. O Brasil já começou atrasado, preconizou essa restrição que deveria acontecer para poder aliviar a questão de leitos, ao invés de investir na capacitação e na ampliação dos leitos clínicos mesmo, houve a tendência de fazer aquelas hospitais de campanha, que agora estão todos desativados, e sabe-se como esse material todo está sendo aproveitado, e não houve uma eficaz ação dos governos de fazer com que a população se conscientizasse da eficácia da prevenção. Então, teve um momento que começou a se pensar em abrir comércio, abrir alguma coisa, os decretos foram feitos com obrigatoriedades de máscara, de uso de lavagem das mãos nos locais, né, álcool gel, mas não há, pelo menos aqui, não há fiscalização, não há um trabalho efetivo de se chegar no comércio e dizer, olha, não, as pessoas entram sem máscara, o dono do comércio não fala nada porque ele não quer perder o cliente, porque está todo mundo com a corda no pescoço em termos de economia. Então, acho que o Brasil não cuidou de forma adequada, deveria ter tido uma política pública de acolher todos esses problemas que a gente tem, inclusive sociais e econômicos, para que as pessoas aderissem. As pessoas, principalmente autônomas de comércio, não vão aderir de forma assim total, porque é o ganha-pão deles. Então, eu acho que faltou mesmo uma política pública incisiva de acolher os problemas, tentar resolver e, de fato, investir na conscientização da população. Então, agora é como se a gente abrisse a porteira de uma boiada e vai ser muito difícil fazer as pessoas voltarem a ficar em casa. Agradecer a doutora Ruth Andrade, ela que é doutora em saúde pública, ex-pesquisadora do Instituto Butantan e que hoje faz pesquisas lá na região de São Raimundo Nonato, nos atendendo por videochamada direto lá do sul do estado. Muito obrigada, doutora. Um ótimo dia. Obrigada para você também. Obrigada, bom dia.